Amém? Nós então vimos no primeiro bloco sobre o diabo tentando Jesus na carne, na necessidade que ele estava com fome. E Jesus disse, está escrito, eu não vou viver só de pão, eu vou viver de toda a palavra. E agora depois Jesus veio e foi tentado também na sua alma, no seu, para ser o orgulho. Levou lá em cima, falou, não, eu vou fazer isso, pula daí porque você vai dar ordem aos anjos, e eles vão te sustentar, e você não vai tropeçar. E Jesus falou, não, eu não vou tentar o meu Deus, o meu Pai. Agora aqui no versículo 8, no Evangelho de Mateus 4, no versículo 8 está escrito assim, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Presta atenção na resposta de Jesus. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. E agora ele fala, porque está escrito, ao Senhor Deus adorarás e só a Ele darás culto. O que Jesus quis dizer com isso? Na primeira tentação está escrito. Na segunda tentação está escrito. Agora nessa terceira tentação, quando Jesus levou um lugar mais alto ainda, mostrou toda a glória da terra, todos os reinos dessa terra. E a Bíblia diz que quando Adão pecou, quando Adão e Eva eles caíram, isso foi repassado, foi transferido, essa autoridade, esse domínio das coisas da terra foi transferido para o diabo. Então o diabo ele não estava falando mentira não, apesar dele ser o pai da mentira, aqui ele estava falando a verdade. Ele falou assim, isso daqui é meu, isso daqui eu posso te dar se você me adorar. Eu aprendi algo meditando nessa palavra. No livro que Tiago, Tiago, irmão de Jesus, escreveu, irmão de Jesus carnal, Jesus teve irmãos e irmãs, Mateus capítulo 13, se eu não estiver enganado, versículo 52, 53, está escrito, Jesus teve irmãos, e um deles era o Tiago, e teve também irmãs, filho do mesmo José e da mesma Maria. Esse mesmo Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, está escrito assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É uma sequência, é uma equação. Sujeitar a Deus vai ser igual, você vai ter condições de resistir ao diabo, que a consequência vai ser o quê? Ele vai fugir de você. Quando Jesus, ele sujeitou a carne dele, não ao diabo, mas a Deus, quando ele falou assim, eu estou com fome, mas eu não vou comer da bandeja que o diabo está me oferecendo, eu não vou comer da comida que o diabo está me oferecendo, ele sujeitou a carne dele. Quando veio a outra condição, ele sujeitou a alma dele, levou ele num lugar alto e falou, pula daqui, e mexeu com a alma dele, com o orgulho dele, com a altivez de Jesus. E agora Jesus pega e fala, não, eu não vou tentar, meu Deus. Ele sujeitou a alma dele, apesar dele ter poder para fazer isso, ele sujeitou a alma dele a uma verdade, a palavra de Deus. Meu amado, quando você nasceu de novo, quando Jesus entrou na sua vida, a sua carne, corpo natural, físico, não nasceu de novo. A sua alma, os sentimentos, vontades, desejos, emoções, isso também não nasceu de novo. É a minha alma e a minha carne que precisam estar sujeitas a Deus, porque meu espírito já está. E eu te falo isso baseado numa palavra que Jesus disse para Pedro. Lá no Getsêmani, Jesus estava passando por Jesus tinha chamado Pedro, João e Tiago para ir orar, para jejuar. Ele ia passar por uma tentação muito severa, mais uma tentação muito difícil do diabo. E ali Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, vigia comigo, moço, ora comigo. Pedro, a carne, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A carne, Pedro, não nasceu de novo. A emoção, Pedro, não nasceu de novo, não. E são nessas duas áreas que o diabo vai investir para te derrubar. Tanto é que Pedro dormiu. Meu irmão, se eu e você nós dormirmos, o diabo ele vai alcançar vantagem nas nossas vidas. Se a minha carne não estiver sujeita, e como é que eu sujeito a minha carne a Deus? Jejum é muito bom, oração é muito bom. Se eu não sujeitar a minha carne, se eu não sujeitar a minha alma, sabe o que vai acontecer? Eu não vou ter condições de resistir ao diabo. E observa o que Jesus fez. Olha aqui, Jesus, a princípio, ele só rebateu a afronta do diabo com está escrito e também está escrito. Agora Jesus, porque ele sujeitou-se a Deus, ele sujeitou a carne a Deus, sujeitou a alma a Deus, ele diz aqui,
Então Jesus lhe ordenou, opa, já vem uma palavra nova aqui. Retira-te, Satanás. Quando eu sujeito a minha carne, eu sujeito a minha alma, eu tenho condições agora de resistir ao diabo, de falar, peraí, rapaz, agora não, a minha carne já está sujeita, as minhas emoções também estão sujeitas a Deus, a palavra. Agora, retira-te, sai da minha frente, some de perto de mim, porque está escrito, somente ao Senhor Deus, teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O cultuar a Deus, o adorar a Deus é falar não para o diabo. Adorar a Deus, cultuar a Deus, amar a Deus, honrar a Deus, significa falar não para as propostas do inimigo, para as afrontas do inimigo baseado na palavra. Você aprendeu isso? Quando você sujeita a sua carne, quando você sujeita a sua alma à palavra de Deus, você tem uma autoridade para resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha o que está escrito no último versículo. Com isto, ou seja, resistindo, sujeitando a Deus e resistindo ao diabo, com isso o diabo deixou, com isso o diabo foi embora. E eis que vieram anjos e o serviram. Você quer ser servido por quem? O diabo, ele tem propostas e pratos deliciosos para a sua carne e para a sua alma. Para o teu espírito ele não tem nada de bom. Os pratos que que o diabo me oferece para você, são pratos que aos olhos é igualzinho à árvore que Eva comeu. Os olhos de Eva ficaram deslumbrados com a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore boa para se comer, agradável aos olhos e que lá na frente ia dar entendimento para ela. O diabo ele nunca vai fazer uma proposta indecente para mim e para você. A princípio ela é sempre decente, mas a Bíblia diz, em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Quando eu me alimento de um pecado, quando eu me alimento de um prato, de uma proposta do inimigo, o final disso tudo é a morte. Eu gosto desse texto também, aqui no Evangelho de Lucas, no mesmo capítulo 4 de Lucas, ele falando desse mesmo texto, ele tem um finalzinho diferente. Ele diz assim, passadas que foram as tentações de toda sorte, carne e alma, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. O que significa isso? O diabo deixou Jesus? De maneira alguma. O diabo deixa você e deixa a mim? De maneira alguma. O diabo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor procurando uma brecha para me tragar, para me devorar, para me derrubar, para passar rasteira em mim. Eu e você, por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, além do diabo, conhecer a palavra de Deus, não versículos isolados, não promessas muito espetaculares, grandiosas, maravilhosas, mas eu preciso conhecer toda a palavra de Deus, porque conhecendo toda a palavra de Deus no contexto, com o entendimento correto, o que vai acontecer? Eu vou ficar livre de cair nessas ciladas, eu vou conseguir enxergar o diabo, eu vou conseguir ver o diabo agindo ao meu redor, se aproximando e fazendo uma proposta para mim, me oferecendo alguma coisa. Eu falo a palavra de Deus, ela pode ser comparada a 2 restaurantes. Hoje, 2 tipos de restaurante muito em moda, é o rodízio numa churrascaria ou o self-service. O self-service, você entra na fila ali onde tem o buffet, você pega uma bandeja, coloca um prato em cima e você vai passando. Você vai passando na frente de todos aqueles recipientes que tem as comidas. E você vai se servindo. E você vai falando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mais disso, eu quero mais daquilo. Mas a palavra de Deus, e quando eu falo ela como restaurante self-service, que você tem que ir. Você não pode ficar sentado. Se você chegar num restaurante e ficar sentado, no self-service, não vai ter um garçom para te servir. Você precisa ter essa atitude de você se servir, de você ir à igreja, de você ter um ouvido ativo, ouvindo ativamente a palavra de Deus e não um ouvido passivo, que você senta, escuta ali e parece que não faz diferença nenhuma. Você tem que ir ao encontro da palavra, você tem que desejar, você fala, não, eu vou tirar um dia, vou tirar meia hora por dia para eu meditar na palavra. Você precisa ter essa atitude de ir, de se servir, servir-se a si mesmo.
E também um restaurante igual uma churrascaria, que você se senta e vem o garçom te servir. Né? Então ele vem com picanha, você aceita, vem com cupim, você aceita, vem com costela, você aceita, vem com essas carnes mais saborosas, você aceita. Mas quando vem um garçom com uma carne que você não quer, você, né? Não, obrigado, você recusa aquela carne. Da mesma forma, o inimigo, ele virá com coisas, ele pode trazer coisas que vão ser parecidas com uma carne boa, com uma comida boa. Se você não conhecer, você vai comer, igual diz o ditado, né? Vai comer gato por lebre. Você precisa conhecer a palavra para você colocar no seu prato somente aquilo que é verdade. O que é religião, o que você acha, o que é uma tradição de igreja, o que é uma doutrina de igreja. Isso, a princípio, é interessante, é legal, parece até com a palavra, mas não é. Lá na frente vai te causar indigestão, lá na frente vai te causar um mal. E aí, quando você tem indigestão, você sabe o que acontece, não é verdade? Meu irmão, Jesus veio para que você vivesse acima dos problemas. Jesus veio para que você vivesse em lugares celestiais. Jesus pagou todo o preço, Ele fez todo o sacrifício para que o teu espírito fosse sempre vitorioso. Agora está na hora de você pagar o preço para que o sacrifício da carne, o sacrifício da alma, que é oração, que é jejum, que é conhecer a palavra, que é se servir da palavra, que é se alimentar da palavra, para você resistir às ciladas do inimigo. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, que o Espírito Santo desperte no seu coração esse desejo de conhecer a palavra, como Paulo disse para Timóteo, né? Manejar bem a palavra, para que você não seja envergonhado. Amém? Que você tenha uma semana de paz, de vitória, de conquista e acima de todas as tentações do inimigo, no nome de Jesus Cristo. Amém.